Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje sobre pessoas brilhantes. Hoje sobre pessoas brilhantes. Pequenas e grandes. Pequenas e grandes. Hoje nós vamos falar durante este episódio sobre o novo livro Tu És Brilhante, que foi publicado agora mesmo pela Albatroz, do grupo Porto Editora. Os autores são Pedro Vieira e Miguel Oven, estes os anfitriões do vosso podcast favorito. Sim. E nós durante o episódio de hoje vamos falar sobre o livro. Vamos falar sobre as mensagens do livro. Sim. E sobre a importância que estas mensagens podem ter para todos nós. Certo. E tu vais revelar qual é a história que tu gostavas que te tivessem contado quando eras pequenino. E tu também vais acabar por responder a essa pergunta. Autoproposta. Autoproposta, sim. Acho que é uma conversa bem interessante para ser ouvida. E a conversa também tem vários convites a que possas comprar o livro Tu És Brilhante e possas partilhar as histórias do livro com crianças. E adultos. Sim, e tem um pedido que surge no final da conversa que é muito importante para nós e que tem a ver com feedback. Sim. Portanto, nem que seja porque fica bem, que este título possa ser recebido por ti também como se fosse para ti que nós o escrevemos. Esta história, este episódio é sobre o livro Tu És Brilhante. Então, estás a gostar do livro novo? Estou a gostar muito do livro novo. É muito lindo. Sim. Este novo livro que foste tu, que tu és o grande criador deste livro, Tu És Brilhante. Eu procurei dar o meu apoio a este livro para darmos assim um toque a estas histórias inspiradoras para crianças. Histórias que estão aqui para ajudar a lidar com medos, aumentar a autoestima, a ganhar mais coragem, mais confiança. E eu ajudei com alguns inputs de parentalidade consciente. Aliás, o livro tem o selo da Academia da Parentalidade Consciente e também aqui com as reflexões e as indicações para os pais ou os adultos que estão aqui a ler estas histórias com as crianças. Claro que as crianças podem ler estas histórias sozinhas. Estamos a falar de crianças, eu diria, a partir dos 5 até aos 11, 12, 13 e mais um bocadinho também pode ser, dependendo, claro, da maturidade da criança e dos desafios que ela tem, crianças ou jovem. E quando eu estava a olhar para este livro, quando ele chegou, não é? Ele agora está mesmo à venda. Qualquer pessoa pode pedir o livro na UC ou ir às livrarias, Max, Bartrans e as grandes superfícies e comprar este livro que se chama Tu És Brilhante. É um bom título, é um título brilhante. Mas o que eu queria falar hoje talvez não seja especificamente sobre este livro, mas tenho uma pergunta para ti, que está baseada nesta ideia. Que grande introdução, Mia. Estou aqui Estás tenso porque tu não sabes o que Não estou tenso, estou expectante. Estás expectante. Uma expectativa positiva. Não é? Isto tudo começou porque tu contaste histórias aos nossos filhos quando eles eram pequeninos, assim à noite, com luz apagada até, sobre o cocó, ranheta e facada. Lembras-te? Claro que te lembras. Sim. Mas estas histórias não estão exatamente assim aqui. Mas tu também és uma pessoa que adora metáforas, que utilizas imenso histórias assim na tua vida, no geral. E qual era a pergunta que eu tinha para ti? Que eu tenho para ti? 5 minutos de introdução, eu estou mesmo curiosa lá. Qual era a história que tu gostavas que te tivessem contado quando eras pequenino? Sabendo que estas, não é? Tipo estas histórias que tens aqui sobre estas crianças todas com os seus desafios, qual era a história que tu gostavas que te tivessem contado quando tinhas assim, não sei, uns 7, 8, 9 anos, qualquer coisa assim? Boa pergunta. Até porque não é fácil responder rapidamente.
Pode ser mais do que uma, mas qual era assim? A minha atenção foi logo mais para desafios que eu me lembro de ter tido, por exemplo, na minha adolescência, e que quando eu cheguei à adolescência, se tivesse ouvido certo tipo de histórias quando era mais pequeno, talvez eu tivesse tido ali umas referências internas diferentes e que me levassem a lidar com esses desafios de forma diferente. Certo. Não é? Eu acho que eu, quando era pequeno, ouvi imensas histórias. Os meus pais liam muitas histórias. E tu próprio lias também muito. Sim, mas antes de eu conseguir ler, os meus pais liam-me histórias junto à cama, ficavam ali junto à cama. Eu e a minha irmã dormíamos num beliche, ela dormia em baixo, eu dormia em cima, e eles contavam-me histórias primeiro a mim e depois mais tarde já não me contavam a mim, mas contavam à minha irmã e eu ouvia. Não é? Mas depois logo desde que eu aprendi a ler na primeira classe, comecei a ler a querer ser eu a ler e comecei a ler muito. Mas, portanto, eu ouvi muitas histórias e li muitas histórias. O que é que eu acho que li muitas histórias de entretenimento. Depois, a uma altura que comecei, eu quando tinha assim 10 anos, lembro-me de ler muitas histórias, muitos contos populares. E os contos populares, normalmente eles contêm em cada um deles alguma espécie de moral, uma moral da história, ou são uma metáfora de alguma coisa. Eu até tinha aqueles livros que acabavam com moral resumida numa... Lembro-me também de ter lido muitos livros com fábulas, histórias de animais, em que tu às vezes até consegues entender que isto não é só... É uma história de entretenimento, mas ela está a procurar ensinar alguma coisa, não é? E eu lembro que algumas das histórias ficaram assim muito presentes. Por exemplo, quando eu tinha já assim 11, 12 anos, eu comecei a praticar karaté, quando tinha 10, e depois assim durante uns anos pratiquei karaté. E então os meus pais deram-me 2 ou 3 livros com histórias e contos de artes marciais, quase assim histórias passadas no Oriente. E que lá está, dentro da história, tinha as lições de moral. Os códigos de moral e ética das artes marciais. E, portanto, houve coisas que ficaram assim muito presentes. Agora, a tua pergunta foi, o que é que me teria sido... Qual era a história que eu gostava de ter ouvido? Sim, porque este livro, estas histórias, não contêm moral e ética. Não. Contêm diálogos e desafios e propostas de... E contêm estratégias. E estratégias para lidarmos com esses desafios. Tem 2 tipos de estratégias. Tem as estratégias que os adultos podem aprender através dos adultos que aparecem nessas histórias. Estratégias de interação com crianças. E têm as estratégias em si que crianças podem utilizar para ultrapassar uns desafios. Exato. Portanto, eu acho que o que eu gostava que, através de histórias, tivesse chegado até mim, eram estratégias para eu lidar de uma forma mais natural e mais descontraída e descomplexada com aquilo que eu aprendi a chamar de a minha timidez. Porque quando eu lembro-me de mais ou menos aos 6, 7 anos, pela primeira vez ter achado que eu sou mais tímido do que as outras crianças. O que provavelmente não fazia sentido nenhum. Não é? Mas era a tua percepção. Era a minha percepção. E era aquilo com que vivias, não é? E era aquilo com que eu vivia. E, portanto, eu fui crescendo com isso e acreditando que eu era tímido. Não é? E depois, mais tarde, foi muito difícil para mim. Por exemplo, lembro-me quando comecei pela primeira vez a sentir interesses amorosos a crescer dentro de mim, que achava que, como eu era muito tímido, eu nunca seria capaz de falar com alguém e dizer eu gosto de ti. Quando comecei a ter a necessidade de fazer certos pedidos por causa do desporto ou por causa dos meus interesses, se fosse aos meus pais tudo bem, mas se fosse a outras pessoas já era um grande filme. Né? Depois, mais tarde, já no tempo já como estudante universitário, essa timidez continua a ser um obstáculo para uma série de coisas. Que passados estes anos e revisitando essas histórias,
uma parte dessas narrativas são mesmo narrativas de fantasia que nós criamos. Porque já me aconteceu estar a falar com pessoas e dizer, eu era tão tímido e não sei o quê. Depois elas dizem, mas espera aí, eras tímido, mas disseste-me que criaste a tua primeira empresa e disseste que arranjaste não sei o quê e disseste que foste jogar vôlei com mais meia dúzia de amigos, organizaste a equipa e meteram-se nunca tinhas andado de avião, foram de avião para a Holanda jogar um torneio. Peraí, as pessoas muito, muito tímidas não fazem nenhuma dessas coisas, não têm essas experiências, não é? Não dão esse passo. E depois eu paro e digo, isto foi uma grande história que eu fui criando, só que tinha um sofrimento associado. Exato. E portanto, eu gostava de que me tivessem falado, contado histórias, partilhado experiências pessoais, que talvez me ajudassem a desconstruir essa narrativa que eu fui criando mais cedo. Ou seja, no fundo estamos aqui a falar um bocadinho de que não te tivessem deixado construir essa história sozinho. Não é? Que me tivessem falado de outras histórias. De outras histórias possíveis, de outras narrativas possíveis, de outros outcomes, para utilizar uma palavra. Diferentes ou outras formas de olhar para essa tua, entre aspas, porque repara, tu aqui com esta tua pergunta estás-me a fazer pensar até aqui um pouco mais além em relação a este livro, este livro que nós escrevemos e àquilo que nós queremos alcançar com este livro. Porque, como eu lia muito, não é? A partir dos 15, 16, 17, 18, 19, estava a ler assim, aqueles grandes livros de literatura clássica e os livros todos que nos pediam para ler na escola. A minha mãe era uma leitora ávida, dava-me tudo para a mão, não é? Ela tinha 18 a 19 anos, já tinha lido a obra toda publicada do José Saramago até à altura. Portanto, eu lia muito. E lia, obviamente, no meio dessas narrativas apareciam histórias de pessoas que ultrapassavam todo o tipo de desafios. Só que algumas coisas que eu tinha aprendido quando era pequeno, ainda estavam lá muito presentes. Quando lias essas outras obras. Sim, e tu, em princípio, quando tu tens 18, 19, 20 anos, não é assim tão fácil, sozinha, tu desconstruires as narrativas que foste criando. Certo. Mesmo que sejas exposta a pessoas que estão a fazer coisas incríveis e estão a conseguir ultrapassar desafios, mesmo assim, não é tão fácil. Se calhar hoje, com 48 anos, consigo, assim, ter um pensamento mais crítico em relação às minhas próprias narrativas, que não tinha nessa altura, não é? Eu há pouco estava a passear a nossa cadela e estava a ouvir um podcast onde estavam a entrevistar a Tracy Lee Ross. E ela estava a falar de que tinha apanhado uns diários que ela tinha escrito aí aos 15 anos. E ela é assim uma pessoa muito desenvolvida, muito consciente, muito, pensa muito, reflete muito, é uma pessoa mesmo muito interessante. Mas ela estava a dizer que leu então o que ela tinha escrito aos 15 anos e que pensou para si própria, still working on that one. Tipo, ainda estou a trabalhar nisso, não é? Porque o que eu acho que é na nossa infância, claro que naqueles primeiros 1000 dias de vida, assim, aquilo que nos é passado, está muito estudado, é tremendamente importante, mas os primeiros anos, eu diria até aos 12 anos, até mais ou menos a altura que se estende esse livro, a influência que as figuras de referência têm na nossa vida e a forma como nós nos relacionamos com nós próprios é brutal. É mesmo brutal. O potencial que nós adultos que nos relacionamos com crianças temos nas mãos é brutal, que influencia o resto da vida das crianças. Sim, uma das razões pelas quais nós escrevemos este livro, na origem deste livro, estão de facto aquelas histórias que tu disseste que eu comecei a criar e a contar aos nossos filhos. Mas havia uma razão para contar essas histórias, é que nós os dois conversávamos um pouco e tínhamos às vezes alguma frustração de íamos às livrarias e procurávamos uns livros engraçados para contar histórias aos nossos filhos e muitas histórias. Eu acho que nós nunca entramos naquele drama de se eu contar estas histórias todas da Disney, depois a minha filha vai crescer com o complexo de princesa e que vai sempre precisar de um príncipe para a vir salvar.
Embora, se tu contares... A nossa filha nunca gostou dessas histórias que é diferente. Embora, se tu continuamente apenas expuseres os teus filhos a certo tipo de narrativas, é normal que vão crescendo certas estruturas dentro deles. Mas ainda assim nós dizemos, eu quero contar umas histórias mais engraçadas, principalmente quando nos começamos a ligar ao desenvolvimento pessoal. Quer dizer, nós andamos tão interessados e às vezes olhar para séries e filmes que nós vemos e começar a questionar qual é verdadeiramente a mensagem e está-me a servir de que forma? É só entretenimento? Mas será que eu podia ter entretenimento e também uma aprendizagem? Né? E começamos a questionar muito mais as leituras que fazíamos e, portanto, também é normal dizer queria ter melhores histórias para contar aos nossos filhos. E eu acho que eu lembro-me de uma, assim, vagamente, de uma conversa em que eu te confidenciei que eu, quando estou a ler as histórias, eu aldrava um bocado aquilo que está escrito. E tu acabaste por me dizer que fazias uma coisa semelhante. Porque era do género, eu não consigo contar isto desta forma, isto é só estúpido. Não é? E pronto, íamos aldrabando para tornar as histórias assim um bocadinho mais conscientes ou assim, haver uns personagens que às vezes eram meio tóxicos e nós tentávamos que eles tivessem ali uma atitude ou uma postura diferente dentro da história. Pronto, e daí a vontade de vou começar a inventar as minhas próprias histórias. E eu lembro-me de às vezes sair do quarto deles, fechar a porta e dizer assim, esta história é mesmo porreira. E agarrava no telefone e começava a tomar umas notas sobre... Comecei a fazer um ficheiro com ideias de histórias e às vezes já assim com o desenvolvimento da história que eu tinha feito e ia começar a sentir que era mesmo... Estas histórias, se nós as contássemos, se a maior parte das histórias que nós contamos se fossem mais deste género, o que é que aconteceria? Será que as crianças expostas a este tipo de inputs, e entre muitos outros, mas que ficavam tinham aqui uma referência diferente e um dia mais tarde iam estar a ter um desafio da escola e iam pensar, olha, é como aquele miúdo daquela história, não é? Ou será que isto podia chegar até ao ponto de um dia mais tarde, as pessoas já na idade adulta, aquela história ainda está presente e poder ajudá-las. E nesse momento caiu-me assim não sei se posso dizer que caiu-me uma ficha, mas fui confrontado com o facto de, nas minhas palestras para adultos, e eu recorro muitas vezes a histórias e metáforas. Eu normalmente aquilo que eu gosto mais de fazer é recorrer a histórias reais da minha vida, mas que lá dentro contêm estruturas que eu acho que podem ser úteis. E muitas pessoas que se calhar que estão a ouvir esta conversa já assistiram a palestras minhas, ao vivo, presencialmente ou online, e já ouviram contar histórias sobre momentos diferentes da minha vida, sobre ou histórias de correr, ou de fazer desporto, ou histórias de trabalhar, ou histórias de conhecer alguém, e elas têm assim dentro da história há uma estrutura ou um conjunto de estruturas. E estas pessoas adultas, às vezes, não é? Passavam 2 anos, 3 anos e diziam, eu penso, sabes que no outro dia tive um desafio e lembrei-me daquela história que tu contaste. E dizem, não. Disse, caramba, por que não começar a fazer isto mais cedo? E foi aí que acho que surgiu mesmo assim a vontade forte de, olha, vamos abraçar este projeto, que é um projeto que tenho... Eu não me sinto só 100% confortável com estas histórias, porque imagino sempre não sei se todas as pessoas vão adorar. Sei que as pessoas do mundo do desenvolvimento pessoal adoram as histórias, não é? E temos o reporte ao longo dos anos também de muitas pessoas que dizem, olha, eu contei uma das tuas histórias ao meu filho ou à minha filha e depois vi um efeito prático. Mais tarde, às vezes muito tempo mais tarde, vem dizer, era como aquilo, eu lembrei-me, eu fiz, aquilo ajudou-me, o que é espetacular. Às vezes ponho-me a pensar, alguém que até hoje só andou a ler historinhas da Disney, vai pegar no nosso livro e como é que lida com estas histórias? Pode ser muito interessante. Eu acho que parece-me que há assim, muitos livros para crianças mais pequeninas que abordam questões interessantes. E depois vem uma outra onda de livros que são mais, assim, sobre palremices, sobre coisas que são mais superficiais, não é? São mais de brincadeira. São mais de brincadeira e pronto. Mas acho que nós, como pais, tal como nós, a maior parte das pessoas, acredito eu, e que se não são, acho que deviam ser, são os curadores daquilo que os nossos filhos consomem online. E
né, os programas que mostramos e por aí fora. Da mesma forma, somos curadores daquilo que damos para eles lerem ou não. Né? Daí nós também, quando os nossos filhos ainda não liam, nós somos assim curadores no sentido de alterávamos um bocadinho as histórias. Mas acho que isso, no geral, é uma coisa que nós valorizamos muito a leitura, no geral. Os pais querem que os filhos leiam. Quando ouço alguém que diz que o meu filho lê muito, quem diz isso com muito orgulho. Ninguém vai dizer, o meu filho vê tanto YouTube. Não vão dizer isso, certo? Mas vão se orgulhar daquilo que leem muito. Só que também é a diferença de leitura e leitura, porque as crianças só veem redes sociais e aquilo que está nas redes sociais não quer dizer que leem menos do que uma criança que lê livros. Aliás, há tempos vi um estudo que mostrava que leem tanto como gerações anteriores ou mais, só que leem coisas mais rápidas e só nas redes sociais, né? Talvez não leiam tantos livros, mas isso, né? O que é que nós oferecemos para os nossos filhos lerem? Isso às vezes é difícil, porque se calhar não querem ler aquelas coisas que nós queremos que elas leiam. Né? Mas nestas idades aqui, que este livro, né, que está mais direcionado, é uma idade também de muito potencial de conexão e de partilha na leitura. Algo que seja, tal como se quando são mais pequeninos, mas que continuamos a fazer juntos. Não é? E porque a reflexão aqui, porque cada história tem algumas perguntas de reflexão, que também é uma reflexão conjunta, não é? E também isto de sermos curadores e de promovermos aqui um sentido crítico, também pensamos nisso para ter aquelas notas para os adultos que estão a ler com as crianças, para podermos estimular. As perguntas de reflexão, elas foram criadas por causa da experiência prática de contar uma história às crianças à noite. E depois da história não esqueces de fazer muitas perguntas, senão eles nunca mais dormem. Mas depois aconteceu uma ou duas vezes espontaneamente de ir no dia seguinte levá-los à escola e um deles dizer assim, aquele menino ontem da história, e eu dizer, ok, isto ficou ali. E começaram assim a surgir umas perguntas. Portanto, as perguntas de reflexão são mais propostas de coisas que nós podemos perguntar às crianças no dia seguinte, ou passado 2 ou 3 dias. Olha, lembras-te daquela história da menina, quem tinha acontecido não sei o quê? E depois há algumas propostas de reflexão, de perguntas que temos de fazer, não só para ajudar a criança a refletir e a aprender com a história, como também a integrar aquelas aprendizagens na sua própria vida. Exato. E também a investigar que tipo de desafios é que ela tem que podem ser semelhantes aos que aparecem nestas histórias. As histórias são mesmo muito importantes, não é? Temos assim aquela ideia, assim um bocado, que na ancestralidade a tribo reunia e através de histórias, não é? Não havia linguagem escrita, não é? Portanto, através de histórias era assim que se transmitia o nosso código os valores, o código moral. Era assim que contávamos a história de como é que chegamos até aqui, era assim que se partilhavam os sonhos, era assim que se passavam as regras e os princípios, né? E se criava um sentido de identidade. E apesar de nós, em muito pouco tempo, em muito poucas gerações, termos um acesso incrível à informação, mas o nosso sistema continua a ser muito parecido com o que era há umas centenas ou poucos milhares de anos atrás. Portanto, isso continua a ser uma forma fundamental de formar a nossa identidade, não é? As histórias. Formar a nossa identidade e formar a nossa cultura também, não é? Sim. Na forma como há tanta coisa que é passada, muitas vezes implícita através daquilo que lemos. Daí eu queria reforçar essa questão de sermos da curadoria também, não é? Porque isso tem a ver com também o desenvolvimento de um sentido crítico da informação que consumimos, não só as histórias que consumimos, mas de tudo, não é? E essa é uma coisa que acho que é termos esse hábito
de refletirmos sobre aquilo que estamos a ler, é mais uma coisa que estamos aqui a procurar influenciar, não é? Refletir sobre aquilo que é partilhado, sobre o que é que as pessoas dizem nas histórias, sobre aquilo que nós achamos sobre isso tudo, também é uma competência muito sendo que aqui essencial. A reflexão sobre histórias não é só uma reflexão de diz-me como é que esta história é espetacular, mas muitas vezes é pensar, olha, o que é que naquela situação o protagonista da história podia ter feito diferente, não é? Que outras opções é que existiam? Exato. O que é que tu farias naquele lugar? Porque é uma reflexão muito voltada para a possibilidade e também para a resolução prática de desafios e até para a antecipação de algum tipo de desafios. E às vezes, este tipo de histórias também ajudam as crianças a sentirem-se menos sozinhas. Porque é muito natural, não é? Eu estava a falar há pouco do desafio da timidez. Uma das coisas que para mim era muito difícil entender quando era pequeno era que se eu me sentia tímido e sofria com isso, uma grande percentagem das outras crianças também se sentia de alguma forma tímida, também se sentia de alguma forma que não consigo, ou não estou preparado, ou ainda não estou à vontade. Só que eu achava que era só eu, ou era sobretudo eu, não é? E nós sabemos que esse é um dos desafios grandes, por exemplo, as crianças que infelizmente têm que lidar com bullying, que elas muitas vezes sentem que isto só me acontece a mim, porque só a mim é que atacam, ou só a mim é que gozam, ou só a mim é que maltratam desta forma. E às vezes ouvir uma história onde, espera lá, mas está aqui uma história, há outras pessoas que lidam com isto, há outras crianças que lidam com isto, há adultos que lidaram com isto enquanto eram crianças. Também nos ajuda a sentirmos menos sozinhos. Sim. A minha resposta à pergunta, se me permitires responder também o que é que eu gostava que me tivessem lido, era histórias ou uma história que confirmassem que eu fazia sentido, não é? Que aquilo que eu estava a sentir, que isso que fazia sentido sentir-me sozinha, que fazia sentido achar que era só eu, mas não é? Através destas camadas que as histórias nos oferecem, de ter aqui a ressonância de que, ok, há mais pessoas que sentem exatamente aquilo que tu estavas a dizer agora, mas acima de tudo histórias que mostravam que tu fazes sentido, aquilo que tu sentes faz sentido, aquilo que tu pensas faz sentido, e histórias que mostrassem és única, mas também não és. Não é? Histórias que mostrassem no fundo que tu és brilhante. Que eu sou, exatamente. Sim. Não é? É isso. E acho que isto também é aqui um bocadinho uma das grandes intenções desse livro, de poder haver aqui uma identificação com os protagonistas deste livro, onde também procuramos haver aqui uma diversidade, mas também uma diversidade que é ver, não é? Sim, agora quando te disse sim, tu és brilhante, quando nós decidimos aqui em conjunto com a editora o título do livro, não é? Nós pensamos em muitos títulos diferentes, alguns dos títulos de que nós gostávamos nem sequer eram possíveis para o livro, que já existem, mas acho que toda a gente ficou bastante satisfeita com este título. Mas convém aqui talvez salientar, até porque mostra qual é o alinhamento, ou um dos alinhamentos do livro, que é quando nós estamos a dizer a uma criança tu és brilhante, não é tu és brilhante comparado com os outros, no sentido que tu és outstanding, que és extraordinário, não é isto. O que nós estamos a propor é que tu és brilhante no sentido em que tu tens o teu brilho. Exato. Não é? Tu és aquilo que és, e isso em si é brilhante. E portanto, o livro também convida muito, através das histórias, a que a criança entre mais em aceitação em relação a si, que seja mais gentil consigo. Claro que eu tenho dificuldades, claro que eu tenho medos, claro que eu tenho receios, claro que há coisas que eu gostaria de fazer e não consigo ainda, não é? Claro, isso é normal, eu sou uma criança, sou uma pessoa, não é? Mais tarde, quando eu deixar de ser criança, vou continuar a ter estes medos e receios e desejos por satisfazer, essas coisas todas. Mas na aceitação, no fundo, dessa natureza humana e destas incertezas, inseguranças que todos nós carregamos,
acho que nasce aqui a possibilidade de nós entrarmos em contato com este brilho, de, em vez de estarmos continuamente, e infelizmente muitas crianças crescem ou porque recebem diretamente esta mensagem, ou porque é desta forma que elas interpretam a informação que lhes chega, crescem achando que são uma coisa sem brilho, que são uma coisa fosca, não é? que são uma vela apagada, não é? que estão estragadas. Não é? Muitas crianças acreditam genuinamente que estão estragadas, que são insuficientes, que não merecem ser amadas. E isto, tu és brilhante, não é tu és brilhante porque agora vais conseguir fazer estas coisas todas. Tu és brilhante assim como és. Não é? E também é ok quereres ultrapassar certos desafios. As crianças deste livro também querem aprender a fazer surf, ou querem aprender a fazer magia, ou fazer bolos, ou querem se sentir melhor. Relacionar melhor com o seu corpo. Sim, ou querem deixar de sentir culpa por coisas que não são da sua responsabilidade. Não é? Portanto, uma das coisas que neste momento me deixa muito curioso, tal como já me deixou curioso quando no passado, há uns anos, nós pela primeira vez, na altura da Life Training, publicamos um livro com histórias para crianças. O Contos com Coaching. O Contos com Coaching. Nós escolhemos também com a ajuda do feedback que fomos recebendo ao longo dos anos, selecionamos as melhores histórias desse livro, que colocamos no Tu És Brilhante, 5 histórias, e adicionamos 7 histórias totalmente novas. E estas histórias, elas foram sendo construídas ao longo do tempo, também pensando em quais são os desafios. Eu fiz muitas vezes estas perguntas, às vezes através das redes sociais, outras vezes diretamente às nossas bases de dados de alunos, de quais são os desafios específicos com que os teus filhos ou os teus alunos lidam, e para os quais tu achas que seria interessante ter uma história. E foi com base nisso que também fomos encontrando aqui os temas para as histórias. Mas agora estou assim numa fase em que, claro, que estou muito curioso para receber feedback. Claro. Feedback de 2 tipos de pessoas. Dos adultos, que vão ler o livro às crianças, e gostávamos de receber feedback sobre quais são as tuas reflexões e o que é que tu observas que acontece. E gostava muito de que recebêssemos feedback das crianças, que pode chegar através dos pais, ok? Mas olha, o meu filho disse isto, ou a minha filha diz aquilo. E se possível, sem filtros, não é? O meu filho pode ter achado que aquela história era estúpida porque não sei o quê, ok? E esse feedback o que também é interessante, porque a criança dizer após da história que a história foi estúpida pode criar uma conversa deliciosa também, um diálogo super útil e super importante para aquela criança e aquela relação, ou aquela vida daquelas pessoas. E pode querer dizer coisas muito interessantes. Às vezes quer dizer que a criança refletiu minimamente sobre a história. Exato. Não é? Mas muitas vezes até pode ser um sinal interessante de que aquela mensagem ou a estrutura da mensagem que tu estás a colocar na história, para aquela criança aquilo já é óbvio. Okay? O que é ótimo. Não é? O que é ótimo. Mas depois as perguntas de reflexão servem para estender então um bocadinho as aprendizagens que podem ser feitas. Não é? Eu já agora, só assim uma dica, que ela também está incluída no próprio livro, mas uma dica para quem ler as histórias às crianças. As histórias não são muito longas, têm meia dúzia de páginas cada uma, ou um pouco mais do que isso, mas o ideal é ler uma história de cada vez, de forma pausada, dar uns bons minutos de história antes de adormecer, ou noutro momento em que se queira ter ali uma conexão com a criança e contar-lhe uma história. O ideal é contar uma de cada vez. Contar uma e depois poder ter uma pequena conversa à volta dela. E depois acho que um seguimento, isto para quem se sente um bocadinho mais criativo, vai apanhar aqui a estrutura da criação destas histórias. E vai poder aprender, não é o adulto próprio, mas se calhar também crianças que têm mais esse interesse, mas vão também poder aprender a criar histórias tailor-made, não é? Sim. E acho que vamos falar mais disso também, se calhar, daqui para a frente. Sim, porque uma criança pode ter um desafio que é específico, que não encaixa bem aqui nestas estruturas que nós temos no livro, e a própria pessoa pode se sentir capaz de, olha, vou fazer uma história como aquelas que o Pedro e a minha puseram no Tu És Brilhante, não é? E isso pode ser muito interessante.
Nós aqui no livro, na parte em que temos notas para os leitores adultos, há assim alguma informação minimamente técnica sobre o que é que está presente na história. Para desempacotar a técnica de escrita, isso obrigava provavelmente a fazer aqui uma revisão conceptual assim um bocadinho maior e a ir mais fundo em como é que ajudamos a que a criança tenha uma identificação com o protagonista da história, de que forma é que os recursos são disponibilizados ao longo da história, de que forma é que os personagens que vão surgindo interagem com o protagonista e que tipo de linguagem utilizam, não é? Porque isso foi um dos grandes inputs que tu deste para que o livro também tivesse bons exemplos lá no meio de comunicação consciente, de comunicação não violenta, etc, etc. E, portanto, isso para depois... E dos valores da parentalidade consciente. Portanto, isso depois até se podia transformar aqui numa coisa assim um bocadinho técnica. Mas aqui o objetivo será mais essa proposta que tu fizeste, para quem se sentir mais à vontade com isso, é depois de ler as histórias, cria as tuas próprias histórias, ok? E já agora, uma dica minha, que é, quando tu começares a contar essas histórias a crianças, podes ter vontade de inventar umas histórias novas para as tuas crianças, mas talvez também te surja a vontade de contar umas histórias a adultos. Porque vais perceber que, se calhar lá com os amigos com que jogo pádel, ou se calhar lá com as pessoas da minha empresa, ou se calhar lá com a minha mãe, com aquela pessoa da minha família, se calhar contar uma história sobre mim, uma coisa que aconteceu comigo, uma coisa verdadeira, mas utilizando um pouco desta estrutura, em que eu não estou a impor nada, só estou a contar uma história, talvez me permita comunicar de uma forma que eu nunca utilizei até agora e que pode ser bastante eficaz. Sim. Isso é uma dica excelente para quem sofre muito com o facto das pessoas à sua volta não aceitarem bem a parentalidade consciente. Sim, pois é. Às vezes é mais fácil contar histórias. Às vezes é. Sim. Isso. Olha, queres dizer mais alguma coisa sobre o livro que não falamos? Olha, eu queria dizer que, para além de todas das histórias que estão no livro, nós já fomos ao longo do tempo escrevendo outras histórias e temos outras histórias, mas que estas 12 nós achamos que eram aquelas que faziam mais sentido agora. Portanto, agora o que nós queremos mesmo é que estas histórias se espalhem por aí. Certo. Não é? Quem gosta de comprar livros online, o link está nas notas aqui do episódio, mas também basta pesquisarem em qualquer livraria. Tu és brilhante. Sim, é muito fácil. Super fácil de encontrar, mas o link vai estar lá e, claro, queremos muito, muito o feedback que tu estavas a falar. Isso é mesmo importante também, porque nós já estamos a pensar no Tu és brilhante 2. Sim. E uma coisa também, as primeiras pessoas que foram já tendo acesso ao livro, porque fizeram a compra na pré-venda, muitas pessoas mesmo foram partilhando a capa do livro e já recebi. Continuem a fazer isso, porque a capa do livro é bem gira. É muito gira. E foi um trabalho que nós procuramos fazer da forma mais consciente possível. Não é? Tivemos em conta mesmo muitas pequenas coisas diferentes para a construção desse livro, desde a roupa que a criança na capa tem. Sabendo que nunca conseguiríamos satisfazer toda a gente da mesma forma, mas as opções que nós fomos tomando aqui em relação ao livro, às histórias, às mensagens, foram bastante discutidas e foram pensadas e maturadas ao longo do tempo, e claro que podem ser sempre melhoradas com bom feedback. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Sim. Para esta semana não há prática inspiradora. A prática inspiradora é comprar o Tu és brilhante e ler. Essa é a prática inspiradora. A prática inspiradora é ler as histórias do... Ou pelo menos uma. Tu és brilhante. Sabes que eu sei que há pessoas que, apesar do livro ser para crianças, há adultos que dizem eu não tenho uma criança a quem contar estas histórias, mas vou comprar o livro na mesma. E eu não sei se isto é bem o contar histórias à criança que há dentro de nós. Sim. Mas há um... Mesmo eu, depois de conhecer tão bem as histórias, não é? Quando pego no livro, como ainda agora peguei, mesmo antes de nós começarmos aqui a gravar o episódio,
abri assim um livro ao cais e comecei a dar para uma história. Sabes que fiquei preso. Queria saber o que aconteceu. Não era saber porque eu sabia o que ia acontecer, mas fiquei preso a... Pá, estas mensagens são mesmo importantes. E como tu propuseste há pouco, não é? Ainda a trabalhar nisso, não é? Passado muitos anos, eu acho que as boas mensagens, elas são-nos sempre úteis, em qualquer altura e qualquer idade. E, portanto, estas histórias também podem ser muito importantes para nós adultos, não é? Eu acredito mesmo assim. E daí eu também ter pensado nesta pergunta para ti hoje, que histórias é que gostava que te tivessem contado, porque eu também posso dizer, aquilo que eu estava a dizer da história que me fazia sentir que estava a fazer sentido, está também aqui, em várias destas histórias. Ajudam a minha criança interior a sentir essa ressonância de que, I see you, né? Sim, e eu no meio destas histórias seguramente também me dirigi ao Pedrinho, que se achava muito tímido e que se achava diferente das outras crianças. Portanto, de alguma forma, se a mensagem do livro conseguir viajar até ao passado, também está a ajudar esse Pedrinho. Olha, obrigada, Pedro, e obrigada por me deixares fazer parte deste projeto, porque tu és brilhante. Este projeto foi um projeto dos dois, onde eu investi mais tempo e estive mais ligado à criação e à escrita das histórias, mas as histórias só são possíveis desta forma por causa de todas as conversas e todas as histórias que nós contamos um ao outro ao longo dos anos, né? Portanto que possamos fazer isso muito mais vezes. Né? Boa. Obrigada. Obrigado.